você num lugar alto. Não é difícil chegar lá. Não é difícil Deus fazer, porque Deus é o dono de tudo. Ele é o dono do ouro, da prata, Ele pode tudo na sua vida. Difícil é você se manter onde Deus quer. A súbita elevação pode levá-lo ao orgulho e à queda. O teste mais exigente de todos para sobreviver é o da prosperidade. Portanto, cuidado. Se você pede a Deus para Ele te dar logo tudo que você deseja, Senhor, eu quero ganhar logo tantos mil, eu quero isso, eu quero aquilo, Deus pode te dar. Mas o problema é que se você não estiver preparado, o seu orgulho, a sua soberba vão fazer com que você caia dali. E aí você vai ter que começar tudo de novo. E é muito mais difícil recomeçar. Grandes homens e mulheres caíram porque foram pegos distraídos no momento do sucesso. Quando se alcança certo grau de respeitabilidade, corre-se o risco de ser traído pelo excesso de confiança e pela soberba. Isso também vale para o pastor, para o profeta, para o evangelista, para o missionário, não apenas para homens e mulheres de negócios, profissionais bem-sucedidos. Quando o diabo armou seu laço, o sucesso não tinha subido à cabeça de José. Ele estava alerta e com o coração cheio de temor de Deus. Ele não baixou a guarda. Um escravo não tem nada a perder. Um escravo não tem identidade, não tem nome, não tem direito, não tem propriedade, etc. Mas José, como era um homem comprometido com Deus, tinha tudo a perder. José, como escravo, podia fazer o que ele quisesse. Ele não tinha mais nada a perder. Ele não era ninguém. Ele não era contado como gente. Um escravo era chamado de res, de coisa. Ele não tinha nada, mas José tinha. Diante da tentação, José tinha duas opções. A primeira era uma cama com uma mulher sedutora. A segunda era o trono que fazia parte de seus sonhos. Se ele optasse por ceder ao encanto da mulher e ao pecado, jamais teria sido exaltado por Deus e ocupado o trono ao lado de Faraó. Nem teria sido instrumento de bênção para o mundo inteiro na época. Porque aquela mulher não ia ficar calada. Aquela mulher, ela não ia ficar quietinha diante do problema. Ela ia acabar contando para o marido e José perderia tudo. José optou por fugir e não aceitou os apelos da carne. A Bíblia diz que José era formoso de porte e de aparência. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Não se enganem, meus queridos. José não era feio, não era maltrapilho, não era um mané, não era não. Não era um ogro, ele era lindão. No entanto, ele soube se portar. Bem diferente de Sansão. Por não ter domínio próprio, Sansão se tornou presa fácil da mulher que o entregou nas mãos dos seus inimigos. É o que vemos lá no livro de Juízes. Quem não sabe dizer não aos seus instintos e desejos, será sempre presa fácil diante das ciladas do inimigo. Não basta ser talentoso, é preciso ter domínio próprio. Deus não usa... Eu vou tomar essa água. Deus não usa nem o que é mais inteligente, nem o que é mais talentoso, nem o que é mais bonito, nem o que é mais gente boa. Deus usa aquele que sabe controlar os seus instintos. José venceu porque não tirou os olhos do Senhor. José venceu e disse que e o Senhor Jesus disse que eu e você também podemos vencer. Está lá em Apocalipse. Em quarto lugar, ele passou pela dor da calúnia. Irmãos, a dor da calúnia, ela é muito triste. Quem passa pela dor da calúnia sabe. Uma vez, o meu primeiro teste de fé dentro da igreja foi aos 17 anos, quando levantaram uma calúnia contra mim. E foi uma das coisas mais difíceis que eu passei na minha vida. Não é fácil. Mas não foi por isso, não é por isso que você vai sair da igreja, que você vai ficar mal. Eu chorava todos os dias, mas mesmo assim eu fiquei firme no Senhor. Você já foi caluniado alguma vez? Tão forte como a dor da traição é a dor da calúnia.
pagar por algo que você não fez é doloroso e angustiante, é muito angustiante. A mulher de Potifar não conseguiu sucesso em seu plano maligno de sedução. Então, ela resolveu vingar-se de José a fim de destruí-lo. Pode passar. A vida de José nos ensina que na busca da realização dos nossos sonhos, existem desafios a enfrentar. Não existe glória sem cruz. Uma vida que não foi testada e aprovada é uma vida que não está pronta para a grandeza. Se você não for testado e aprovado por Deus, não é só testado não. Você tem que ser testado e aprovado. Enquanto você não for aprovado, aquela mesma tentação não vai sair da sua vida. Ela vai ser sempre apresentada a você. Sempre, sempre. Sempre apresentada. Enquanto você não conseguir superar esse problema, ele vai estar sempre, e você nunca vai subir o degrau espiritual. Por isso é que você, essa é minha fraqueza, isso é que eu não consigo. É aí que você tem que conseguir. É a indisciplina, você tem que tentar ser disciplinado. É problema com homem, com mulher, é problema com dinheiro, é aí que você tem que tentar se disciplinar. Senão você vai ficar sempre nesse degrau. Eu não consigo largar isso, eu não consigo deixar de tomar café, eu não consigo, é aí que você tem que conseguir. Eu não consigo fazer jejum porque eu não consigo ficar mais de 2 horas sem ingerir nada. É aí que você tem, senão você nunca vai subir degraus espiritualmente. Tem gente querendo crescer espiritualmente, mas não quer enfrentar um problema e vencê-lo. Uma vida que não foi testada e aprovada não está pronta para a grandeza. Deus quer que você cresça espiritualmente, quer que você cresça emocionalmente e que você cresça profissionalmente. Antes da ressurreição de glória, Jesus teve que passar pela cruz. Antes de ser exaltado e receber um nome que está acima de todo nome, Jesus experimentou, passou pelo caminho da humilhação. Se você está no meio desse caminho de provações, de críticas destrutivas, de falso testemunho, se pessoas tentam destruir a sua vida, se você mesmo está tentando destruir a sua vida, os seus projetos, o seu ministério, a sua família, saiba que José passou por isso e foi aprovado. Ele venceu. E se ele venceu, você também pode vencer. Tem que ter certeza. José não tentou provar que a mulher mentia. O nosso problema também é que às vezes nós queremos provar que nós agimos dessa forma por causa de uma terceira pessoa. Lá na frente, a verdade apareceu. Deus o exaltou e Deus fará o mesmo com você. Ele não vai permitir que aquele que tem fome e sede de justiça pereça. Em quinto lugar, a dor da ingratidão. É difícil ser esquecido por um amigo, pela família, pela igreja. Isso gera muita tristeza e um sentimento de desprezo e de desvalorização. Uma das últimas provas de José foi ter sofrido a injustiça da ingratidão. José foi útil para os seus companheiros de prisão. Para um deles, o chefe dos copeiros, José interpretou o sonho e quando o amigo foi solto, José viu a possibilidade de sair da prisão. José estava na prisão com o mordomo do rei e o padeiro. O copeiro e o padeiro tiveram um sonho e Deus deu a interpretação do sonho a José. O copeiro-chefe saiu da prisão, mas não se lembrou de José. Ele o esqueceu. Às vezes, as pessoas não nos dão nada, fecham a porta na nossa cara e não nos ajudam. Ao invés de amigos, são amigos da onça. Mas isso tudo, irmãos, é teste para a sua e para a minha vida. Isso não é para você ficar com raiva da pessoa. São testes pelos quais você vai passar. Você não sonha? Você não quer grandeza? Você não quer crescer espiritualmente? Você não quer crescer profissionalmente? Você não quer ser alguém em quem Deus confia? Você vai passar pelos testes. A ingratidão fere, machuca, entristece. A Bíblia diz: sede agradecidos. Devemos ser gratos a Deus e a quem nos ajuda. Quem aqui nunca foi objeto ou beneficiário da solidariedade de alguém? Eu já fui, muitas vezes.
É na família que o espírito de ingratidão mais se manifesta. Quantos pais feridos pela ingratidão dos filhos? Quantos casamentos acabam por causa do veneno da ingratidão? Quantos filhos são amargurados com a atitude de ingratidão dos pais? A ingratidão é a arma que o diabo usa para abrir feridas no coração das pessoas, gerando dores profundas na alma. Não existe ninguém bem-sucedido que possa dizer que não deve gratidão a ninguém. José venceu, não se deixou enterrar no fundo do poço de seus sentimentos. Ao contrário, Deus nos criou para sermos como águia, que voa alto e enxerga longe. Não aceite ser como uma galinha que sequer voa. Determinação e persistência são marcas do caráter de quem possui grandeza interior. Você quer crescer? Oh, meu filho, obrigada. Você não pode se deixar vencer por coisas pequenas. Se José não tivesse as marcas da determinação e da persistência, ele não teria sido o que foi e nem teria chegado aonde ele chegou. Você desiste do que se propõe a fazer ou ser quando surgem os primeiros obstáculos do seu caminho? É assim que você age? Você desiste, você recua, você volta atrás? É assim que você se porta? Se você se porta assim, eu vou dar um exemplo. Se eu tenho que ir ali na Salete, aí eu vou. Aí aparece uma coisa na minha frente, aí eu paro e volto. Quando é que eu vou chegar na Salete? Nunca. Nunca. Porque se eu parar aqui, espiritualmente, eu tenho que voltar, irmãos. É isso que você tem que entender. Espiritualmente, quando você cai, você não recomeça daqui, você volta. Eu disse que eu ia pensar nisso. Você tem que voltar. Quando você para, você não começa de onde você parou, você volta e aí depois você retoma tudo de novo. Eu não vou chegar nunca na Salete, ou então eu vou chegar de cacetinho na mão, assim, ó, me tremendo. Enquanto você não tiver consciência de que você, por isso que a Bíblia diz, jovem, você é forte. É muito mais fácil fazer isso na juventude. É muito mais fácil enfrentar os problemas e seguir adiante na juventude. É muito mais difícil depois vencer o cansaço. Nós não temos muito tempo, a vida é curta. E nós não temos muito tempo para isso. Se José não tivesse as... Ah, não, já foi. Você desiste do que se propõe a fazer? Por que é importante esperar? Encontrar alguém que sabe esperar sem se irritar não é fácil. Nossa sociedade é imediatista. Nós temos pressa e não podemos esperar. Por isso temos self-service, drive-thru, telefone celular, forno de micro-ondas, comida pronta, tudo para nós não esperarmos nada. É assim, nós não podemos esperar nada e é por isso que nós vivemos nesse desespero, porque Deus nos faz esperar, Ele não queima etapas. A diferença entre você comer uma comida congelada, que foi descongelada em 5, 10 minutos para você comer, e uma comida feita na hora é muito grande. Mas é muito grande mesmo. E quem faz comida sabe como é. É uma diferença enorme. A comida feita na hora, da comida que você descongela e come, é muito grande. E você não pode pensar assim. José teve que esperar 13 anos para não se perder por causa da precipitação. Foram 13 anos entre a venda de José e a sua promoção. Com certeza havia atalhos diante de José. Caminhos mais curtos, mas ele soube esperar. E você? Você tem sabido esperar o que Deus quer de você? Você tem murmurado da falta de dinheiro? Tem murmurado porque Deus não mandou ainda o escolhido, a escolhida? Você tem murmurado? Como é que você tem feito? Deus, Ele não vai fazer assim, não. Nós temos que esperar. No início do ministério de Jesus, Ele foi levado para o deserto para enfrentar o seu maior opositor, o diabo. E o diabo propôs sutilmente a ele: vamos encurtar o caminho. Isso vai ser proposto a você também. Ninguém está vendo. Vamos encurtar o caminho. Ninguém está vendo isso, não tem problema. Jesus não aceitou e você não deve aceitar, porque está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele
são caminhos de morte. Precisamos aprender a esperar em Deus. Como no Salmo 40, esperei pacientemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha. Olha de onde Ele tirou. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Esse salmo aqui, ele fala de um crescendo. Ele fala que ele esperou numa situação ruim, ele esperou num lugar ruim, mas olha o que Deus fez. Deus colocou um novo cântico na boca do salmista e foi tão bom que as pessoas, além de temer a Deus, as pessoas se espantaram. Quando Deus realizar os seus sonhos, muitos verão, e não é só você que vai glorificar o nome de Deus. Os que estão à sua volta dirão que só o Senhor é Deus. Todos nós precisamos aprender e esperar, pois é nesse período de espera que Deus nos aprimora, nos lapida, nos molda, nos disciplina, nos ensina, nos treina, desenvolve o nosso caráter, nos prepara para a grandeza. Há esperas que são mais fáceis, mas há outras que são mais difíceis. A de uma pessoa solteira pelo casamento, a de um casal sem filhos pelo primeiro herdeiro, a de um desempregado por um emprego, de um doente pela cura, do preso que espera pela liberdade. São coisas muito difíceis, assim como a espera de José na prisão, enquanto ele aguardava o dia em que a justiça triunfaria em favor dele. Um dos sinais da maturidade na vida cristã é saber esperar. Como é que vai a sua vida espiritual? Você tem que aprender a saber esperar, porque Deus vai fazer. Mas se você não souber esperar, como é que vai ser? No Sermão da Montanha, Jesus falou primeiro sobre humildade e depois sobre mansidão. Apenas os humildes sabem esperar sem se deixar deprimir. Irmão, saber esperar é um sinal de humildade. Saber esperar sem murmurar, sem reclamar, sem se revoltar contra Deus é um sinônimo de humildade. Você só cresce espiritualmente quando você aprende a esperar sem murmurar. O servo de Deus deve ser otimista. A diferença entre o otimista e o pessimista está no modo de encarar os desafios. José conseguia ver oportunidades em meio a circunstâncias desfavoráveis. Não importa onde você esteja trabalhando secularmente, estudando, morando, exercendo seu ministério, sempre é possível crescer e fazer diferença. Deus é Deus de novidade. Ele tem sempre algo a mais para fazer em e por meio de nós. José provou que é possível vencer em um mundo cheio de circunstâncias desfavoráveis. Não podemos desperdiçar e nem brincar com as oportunidades que Deus nos oferece. José levou a sério cada porta que Deus lhe abriu. Deus tem aberto portas na sua vida. Você tem aproveitado? Paulo orava para que Deus abrisse a porta da palavra. O que é isso? Era a oportunidade para ser útil para Deus. O que é que você tem feito com as portas que Deus tem aberto para você ser útil para Ele? Você tem simplesmente desprezado? José levou a sério cada uma dessas portas. Está escrito aqui, ó. Então enviou o faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, mudou as suas vestes e veio a faraó. Algumas oportunidades são únicas na vida. Por isso Jacó lutou com o anjo no vale de Jaboque, agarrou-se a ele e não o largou até dar a bênção dele. O cego Bartimeu clamou até ser ouvido por Jesus. Uma porta se abria diante de José e ela o conduziria ao governo do Egito. Antes de interpretar os sonhos de Faraó, José interpretou os sonhos de 2 presos. Antes das grandes portas e das grandes oportunidades que Deus vai dar na sua vida, é preciso que você aprenda a discernir as pequenas portas que se abrem na sua vida. Se você quer ter um ministério, se você quer que Deus te use, Deus nunca vai começar te colocando como evangelista ou como pastor diante de 1000 pessoas. Nunca. Deus não faz assim. Primeiro você vai ser testado com uma pessoa. Primeiro você vai ter que começar o seu ministério com 1, com 2, com 3 pessoas, mas alguma coisa você tem que fazer.
José tinha dignidade, tinha compromisso com Deus. Esse foi um dos segredos que levou José a enfrentar a dor da calúnia sem crise de consciência. Ele passou pela dor da calúnia sem ter crise de consciência. José não chegou à prisão cabisbaixo, querendo isolar-se para curtir sentimentos de amargura, de revolta e de vingança. O sentimento de culpa é a causa de muitas doenças. O compromisso de José com Deus foi percebido por todos quando o escravo assumiu a posição de governador do Egito. A sua vida falou tão alto que seus críticos e a mulher de Potifar passaram por mentirosos. Eles tiveram que reconhecer a integridade de José, desde sua vida e seu comportamento falarem mais alto. Eu sou oriunda de uma das maiores igrejas aqui de Brasília. Hoje em dia, ela tem mais de 40... Eu nem sabia que tinham tantas congregações. Mais de 40 congregações. O meu nome está escrito na porta da sede. Quando você for visitar a sede dessa igreja, você vai ver o meu nome na entrada e o meu nome lá no púlpito. Por quê? É porque eu sou pastora? Não, irmãos. Eu comecei desde muito cedo a fazer um trabalho de formiguinha. Você quer ser honrado, você quer chegar num lugar e ser honrado, você tem que começar a pensar o que é que Deus quer que eu faça. Eu fiz de tudo naquele lugar. Limpei chão, descasquei batata, fiz de tudo. Preguei na hora que precisava. De tudo, de tudo, de tudo. Se você quer honra, tanto profissional, se você quer honra espiritual, se você quer crescimento, você tem que aprender a se doar, a se dar, assim como José fez. Mas como deve ser o nosso comportamento? Não negocie princípios. José foi vendido como escravo, mas não se vendeu hora nenhuma. Do começo ao fim, José honrou a Deus em tudo. Por isso Deus o honrou. Não aceite o ódio como definitivo e fatal. O caminho do Senhor é perfeito, porém muitas vezes não conseguimos compreender as maneiras surpreendentes que Deus trabalha. Ódio é um sentimento que envenena e mata relacionamentos e pode destruir famílias. José não aceitou o ódio como um sentimento definitivo. Ele podia ter ódio dos irmãos. Os irmãos mandaram matar José, jogaram no poço, venderam-no, mas ele não tinha ódio. Ele não sentia ódio dos irmãos. Ele também era vítima das atitudes erradas do pai, porque ele não era culpado de ser o filho preferido do pai, que insistia em demonstrar para ele e para os outros irmãos. Precisamos acreditar que a graça de Deus prevalecerá sobre o ódio e a família vai experimentar a bênção da reconciliação. As orações de Jacó e de José não caíram no vazio. Deus as ouviu. Creia nisso, a seu tempo, Deus vai intervir. Onde hoje é o caos, amanhã será lugar de bênção, em nome de Jesus. O amor sempre prevalece sobre o ódio e a mágoa quando temos compromisso com Deus. O servo de Deus sempre cai em si e perdoa. Em terceiro lugar, nunca te esqueça, Deus está no controle. Por mais que você perca o controle da sua vida, por mais que você ache que você está atrasado em muitas coisas, José tinha consciência disso. Lá em Gênesis, ele disse aos irmãos: vós bem que intentastes mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Deus nunca se descuida e nem se distrai. Até o diabo age até o limite que Deus lhe impõe. Nós vemos isso no livro de Jó. Infelizmente, muitos cristãos não vivem com essa certeza de que Deus reina e que Ele tem o controle de tudo em suas vidas. Mas essa era a certeza de José e também deve ser a nossa certeza. Uma das marcas mais surpreendentes do caráter de José era a sua capacidade de perdoar. Nesse mundo injusto e violento de hoje, é imprescindível que os nossos corações estejam cercados por esse muro chamado graça para perdoar. De repente, José foi promovido a governador do Egito. Com o poder nas mãos, ele poderia ter se vingado dos seus irmãos e da mulher de Potifar. O próprio faraó reconheceu que em José havia o Espírito de Deus.
O nome do primeiro filho de José revela um coração perdoador. Manassés significa Deus me fez esquecer. A convivência torna-se impossível sem perdão. Quando uma pessoa mantém um bom relacionamento com Deus, seu coração está sempre aberto para o perdão e ela será como José, porque o Senhor estava com José. O perdão é um caminho de Deus no deserto. Perdoar é deixar livre. É desativar o mecanismo da ofensa ou da violência física, verbal, facial e espiritual. Consequências físicas da falta de perdão são amargura, úlcera, hipertensão e muitos outros problemas. As consequências emocionais da falta de perdão são a brecha para que o inimigo entre com depressão. Ela gera doenças emocionais, a falta de perdão. As consequências espirituais da falta de perdão é que ela prejudica o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. No Pai Nosso está escrito: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se nós não perdoarmos na mesma proporção, Deus também não vai nos perdoar. Vamos orar. Jesus querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Perdoar é muito difícil, Senhor. Todos nós temos dificuldade em perdoar, Senhor. Perdoar aqueles que nos caluniam, aqueles que nos esquecem, aqueles que nos traem, Senhor. Mas nós te pedimos, Pai, ajuda-nos a perdoar, Pai. Porque foi isso que tu pediste, Senhor. Tu nos perdoas toda hora. Tu nos perdoas a todo momento, Pai. Por isso te agradecemos e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus.